O marido da minha mãe sempre deu em cima de mim. Até porque, quando ele casou com ela, eu já tinha 14 anos, nem foi ele que me criou, mas enfim. Desde o começo, eu contava isso pra minha mãe, falava tudo que ele me falava, tudo que ele fazia comigo quando ela não estava em casa. Mas tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Porque a minha mãe, ela não acreditava. Não é que ela não acreditava em mim, não que ela achasse que fosse mentira minha, mas é que ela falava assim: filha, você tá entendendo errado, você nunca parou pra prestar atenção que ele é desse jeito, brincalhão, bobo, é o jeito dele, não leva a sério. Mas eu sabia que não era brincadeira. Quando a minha mãe não estava em casa, ele me dizia coisas pesadíssimas, típico de homem que não vale nada. E aí, quando eu estava com 16 anos, eu fazia parte de um grupo de dança. E as minhas amigas iam lá para casa quase todos os dias para a gente poder ensaiar. Como a gente ia dançar, né? Precisava de uma roupa mais leve, confortável. Então a nossa roupa para ensaiar sempre era um top e um shortinho curto. E aí de começo a gente ensaiava na garagem. Só que o que acontece? O meu padrasto, ele passou a sempre arrumar uma desculpa que ia arrumar alguma coisa na garagem, que ia olhar o carro, que não sei o que tem, para poder ficar babando, vendo eu e as minhas amigas dançando. Por causa disso, né, eu me incomodei justamente para evitar, a gente passou a ensaiar no meu quarto, de porta trancada. Então, tipo, ninguém quase ouvia barulho, não via a gente pela casa, até porque o meu quarto tinha até banheiro independente. E aí um dia, né, eu tava de boa, deitada na minha cama, eu olhei na parede do meu quarto e notei que tinha um buraco. Um buraco desse tamanho assim. E eu fiquei assim, ué, mas quando que apareceu esse buraco e por quê, né? Eu não tinha lembrança dele, aí é que tá. Até então, não existia aquele buraco na parede. Então, já veio logo o meu digníssimo padrasto na minha cabeça. Pensei assim, foi ele. Não tem outra explicação. E mesmo sabendo do jeito que ele era, que ele não valia nada, eu não queria acreditar que ele tinha sido capaz de furar um buraco na parede do meu quarto para me espionar e espionar as minhas amigas. Sério, eu não queria acreditar. E o pior é que veio uma coisa na minha cabeça. Eu pensei assim, se realmente é ele, então provavelmente ele tem me visto trocando de roupa. E aí eu fiquei desesperada, sabe? Fiquei pensando naquilo, mas eu resolvi não falar pra minha mãe, até porque eu sabia que mais uma vez ela não ia acreditar. E outra coisa, se eu chegasse e falasse assim, mãe, ele fez um buraco na minha parede pra me espionar, perigava a minha mãe até me internar no sanatório do que acreditar nisso. E aí eu fui, sabe, liguei para as minhas amigas, contei tudo, passei a tomar cuidado, não troquei de roupa mais no meu quarto, eu sempre trocava de roupa no banheiro. E aí eu falei pra elas, olha, o próximo dia que vocês vierem ensaiar, eu vou deixar vocês no quarto dançando, vou sair de fininho e vou rodear lá fora pra ver se eu pego eles espionando a gente. E foi dito e feito. Larguei as minhas amigas no quarto, rodeei e lá tava ele, de olho grudado na parede, espionando as minhas amigas por cima. Ele tava... Ai, que nojo, sabe? Só que aí naquele dia eu não falei nada com ele, não falei nada com a minha mãe, porque eu pensei assim, eu preciso de provas, eu sei muito bem a mãe que eu tenho. No próximo dia, minhas amigas foi de novo e, né, mais uma vez eu saí, rodeei para poder ver se eu pegava ele e eu peguei. E aí eu fiquei quietinha, eu peguei meu celular e filmei aquilo, sabe? Filmei que as minhas amigas estavam dançando, filmei ele lá espionando e sabe, né? E aí, quando a minha mãe chegou da rua, eu falei assim, mãe, eu tenho uma coisa pra te mostrar e não é possível que agora a senhora não se liga, não cai na real. E nisso ele tava sentado na mesa junto com ela. Peguei o celular, coloquei no vídeo e falei aqui, mãe, ó, o que o digníssimo da senhora faz? Furou um buraco na parede do meu quarto pra poder espionar as meninas dançando e aposto, mãe, que ele espionava até eu trocando de roupa. E aí, nisso, ele começou a ficar bravo, sabe? Tentando se explicar. E a minha mãe calada, não falava nada. Eu, mãe, a senhora não vai falar nada? Será que a senhora ainda tá achando isso normal? A senhora tá achando ainda que isso é brincadeira? E aí, ele virou e falou assim, ah, mas você quer saber? A culpa é de vocês mesmo. Eu sou homem. E aí fica você e suas amigas desfilando aí pela casa, quase sem... Desfilando. A gente tava trancada no meu quarto, poxa. E o pior é que a minha mãe foi na onda dele. A minha mãe concordou. Ela falou assim que eu e as minhas amigas que tinham culpa, porque a gente ficava instigando ele, dançando pela casa só de shortinho e top. E assim, não teve conversa. Eu tentei falar pra ela que era no meu quarto, que ele, né, que tava lá espionando, mas não teve conversa. A minha mãe, extremamente machista, cega, preferiu dar apoio pra ele e no final ainda me proibiu de dançar com as minhas amigas no meu próprio quarto. E sério, velho, que mãe que passa a mão na cabeça de um cara que chega a esse ponto, furar um buraco na parede pra espiar a filha, as amigas da filha de 16 anos e a mãe ainda passa pano. Me diz que tipo de mãe é essa?
Hoje, você sabe o que eu fico imaginando? Eu penso o seguinte, quando a minha mãe se casou com ele, eu já não era tão novinha, né? Eu já sabia me defender, graças a Deus. Qualquer coisa, eu gritava, eu contava pra qualquer pessoa, eu já não era tão novinha. Mas imagina só, se a minha mãe, com a cegueira que ela tinha, tivesse casado com ele quando eu ainda tinha, sei lá, os meus 6, 7 anos, o que aquele cara não teria feito comigo? Sério, eu não gosto nem de pensar o que poderia ter acontecido. Hoje em dia, a minha mãe não tá muito bem com ele. Eu acho que ela deve que pouco a pouco, né, começou a enxergar o lixo que ela vive do lado. Então eles vivem brigando, já separaram, já voltaram. E uma coisa que eu falo pra vocês é que, gente, sério, eu tenho nojo de pessoas que defendem um cara feito ele usando de argumento que, ai, a culpa é da vítima que tava provocando, que tava com roupa curta. Sério, eu tenho nojo.